a todas e a todos, bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fundo. Eu sou o Salviano e hoje comigo tenho de novo o Vasco, o senhor da logística, que já está cheio de trabalho para o que vai começar amanhã. Temos o terror do safety car, o Wilson, mais uma vez connosco. E temos o comentador honorário vitalício da Liga Bancada F1, o Pedro Nascimento, que se junta a nós pela primeira vez. Olá a todos. Esta semana vamos continuar aquela conversa que deixámos a meio no episódio anterior, em que falávamos da questão das rivalidades na Fórmula 1 e da falta que faz à Fórmula 1 ter essas rivalidades fortes e emocionantes, quer dentro, quer fora da pista. E eu dizia que eu pessoalmente sentia muita falta disso, porque cresci a ver as grandes rivalidades de Lauda, Prost, Senna, Prost, Mansell, Piquet, inclusive Alonso e Hamilton em 2007, e daí para cá a coisa parou. Tivemos ali um Alonso-Newey entre 2010 e 2013, porque não foi bem Alonso-Vettel, era a questão de ver se o Alonso com o Ferrari conseguia bater o carro da Red Bull. Tivemos a rivalidade Rosberg-Hamilton, que chegou a prometer poder tornar-se numa história mais complicada, mas a Mercedes conseguiu gerir bem a coisa. E os últimos anos tem sido a rivalidade Vettel-Hamilton, mas Vettel não é exatamente uma pessoa que fora dos fins de semana de grande prémio seja muito ativa e muito vocal. Prefere resguardar-se e inclusive não sabe muito da sua vida pessoal e da sua vida privada, ele guarda isso muito para si. E eu queria saber o que é que vocês achavam disso, se vocês também sentem falta destas rivalidades intensas que nos prendem à Fórmula 1 para além do que é o calendário normal de corridas e grandes prémios, ou se por outro lado acham que assim é que está bem, o corporate é bom, tudo muito calminho, tudo muito manso, tudo muito controlado. Posso começar pelo Pedro, que é a primeira vez que está cá. Pedro, o que é que tu achas desta questão das rivalidades? Olá, eu muito honestamente faz muita falta, aliás tem-me feito nestes últimos tempos uma rivalidade assim, a última grande rivalidade talvez tenha sido a que tu mencionaste entre o Rosberg e o Hamilton. Acho que a nível do último ano, aquilo que nós temos vindo a ver, e uma vez mais tenho que mencionar, acho que o Verstappen tem todo o ar de piloto que vai criando rivalidades. Há aquela rivalidade já histórica que eu antevejo que vai continuar no futuro e espero bem que sim, para o bem da Fórmula 1 e da emoção também com o Leclerc. Este ano estou com fé porque, na minha opinião, eu acho que a Fórmula 1 precisa disso, precisa sempre de grandes rivalidades. Estou com fé que isso possa também acontecer entre o Verstappen e o Hamilton. Se a Red Bull estiver ao nível que todos acham que está, acho que a partir de sábado já teremos uma excelente luta e o Verstappen, como todos nós sabemos, uns gostam, outros não, não é um piloto de tirar o pé nem tirar o carro, portanto só por causa disso acho que antevejo que o Verstappen vai ser aquele piloto que vai mais no futuro, ou seja, que nós achamos que deva alimentar esse tipo de rivalidades. A nível do passado, acho que tens toda a razão quando mencionas o Alonso com o Newey. O Vettel, infelizmente, não tem esse perfil, é um piloto competente, mas que não tem esse perfil. Mas pronto, acho que, por falar nisso, em rivalidades, acho que o Vettel este ano vai ter uma muito, muito engraçada com o Leclerc também. Antevejo isso porque estando a Ferrari, ou penso eu que a Ferrari está um pouco atrás no patamar entre os três primeiros, acho que os principais rivais dos pilotos Ferrari vão ser o colega de equipa e acho que só isso antevê uma grande rivalidade, trazendo ao barulho tudo aquilo que aconteceu o ano passado. Acho que vai ser engraçado.
Pois, o Vettel hoje, que na conferência de imprensa já abriu as hostilidades, não é? E veio revelar que afinal a Ferrari não lhe tinha feito nenhuma proposta de renovação e que Mattia Binotto apenas lhe ligou para comunicar que a Ferrari já não contava com ele. Vasco, achas que esta guerra dentro da Ferrari, ou potencial guerra dentro da Ferrari, em que Vettel está no seu último ano de contrato e que claramente não está com grande vontade de ser apaziguador e de manter a unidade dentro da equipa, pode animar e criar uma rivalidade intensa com Leclerc? Ou achas que o Vettel vai continuar a ser a pessoa reservada e calma que é fora dos grandes prémios e aliar-se da confusão e tentar fazer o melhor durante o campeonato? Eu acho que o Vettel vai continuar, sem dúvida, a ser uma pessoa calma e reservada e longe e tentar ficar longe dos olhares fora dos grandes prémios. Mas acho que existem todas as condições para que a coisa se torne mais picante. Já no ano passado deu indícios disso e o Vettel tem aquela característica que têm todos os campeões do mundo, quando precisar de ser mauzinho, não é mauzinho, é de ser... O filho da puta. Exatamente, ser um cabrãozinho para com os outros pilotos em pista, não terá problemas em ser. Já o fez no ano passado ao Leclerc e fez em anos anteriores ao Weber, não é? Lembramos disso. Turquia 2013. Exatamente. Por isso acho que o Vettel, e num ano de despedida em que não tem nada para não tem a pressão nesse aspecto, portanto pode fazer o que quer e lhe apetece e por isso provocar muito dano. Acho inclusive que, apesar de ser pouco provável, o Vettel tem muito boas hipóteses de ganhar o campeonato este ano, embora com alguma reserva do que a Ferrari possa sempre favorecer o Leclerc. Quanto às rivalidades, eu concordo um bocadinho com o Pedro. Acho que existe uma certa necessidade de alguma pimenta no meio disto tudo. Felizmente, acho que esta nova fornalha de pilotos é muito mais... Existem já rivalidades históricas, não é? Que sabemos. Vem do kart. Exatamente. Existe ali um grupo de pilotos que vai desde o Ocon ao Verstappen, que andaram pegados na Fórmula 3, ao Gasly e ao Ocon, que andam pegados desde os karts. E depois, de uma maneira mais civilizada, o Leclerc também andou pegado com estes todos noutras alturas. E depois também temos o George Russell, o Alex Albon e o próprio Lando Norris, que também andaram pegados na F3 quase até ao fim. Se bem que aí... Uma grande rivalidade no GP. Sim, mas muito mais civilizado. Sim. Mas existem algumas histórias, e acho sobretudo pelos egos que temos vindo a constatar nos últimos tempos. Entre Verstappen, Leclerc, Esteban Ocon, eu acho que entre estes três há muito molho que pode saltar. O Esteban Ocon, apesar de toda a gente ter achado que ele foi muito... Foi se calhar que se deu com o Sérgio Pérez na Racing Point, ou na Force India, na altura, eu acho que ele teve muito bem, porque demonstrou que está ali para ganhar e que não tem problemas em ser durinho quando é preciso ser duro. Eu acho que isso é muito importante para animar o campeonato do mundo. É claro que depois com o evoluir das épocas, de certeza que vamos chegar a um ponto em que alguns vão ficando pelo caminho, ou não vão tendo a mesma áurea. Sabemos disto do passado, não é? Mas eu acho que existem todas as condições. A questão aqui é de saber se as equipas vão ter capacidade para, que a Ferrari já se posto parte disso ao ter ido buscar o Carlos Sainz, parece, ter duplas de pilotos dentro da mesma equipa, que nos terem um bocadinho, que nos façam querer ver grandes prémios de madrugada, como a gente via quando era o Senna e o Prost. Pois, esse é um dos meus receios, a Fórmula 1 ao tornar-se corporate nos últimos 15, 20 anos, de criar esta imagem limpinha, sem grandes pruridos, com uma hierarquia bem definida nos pilotos dentro da equipa. E eu, por acaso, acho que faz falta team managers com tomates. Malta que não tem medo de ter dois número uns dentro dos carros e que deixá-los ir à luta e arcar com as consequências disso, porque eu acho que isso é que faz a Fórmula 1 e foi isso que fez a Fórmula 1 durante muito tempo.
E isto estarmos a ver aqui Massa, Alonso is fastest than you e coisas desse género, eu acho que só prejudica a Fórmula 1 e faz falta, para mim, na minha opinião, que as equipas deem essa liberdade para ter os melhores dois pilotos dentro dos seus carros, que é uma coisa que, aliás, nos anos 80 se via com frequência, né? Os próprios team managers nos anos 80 queriam os dois melhores pilotos possíveis nos seus carros, porque isso era a garantia de sucesso para a equipa em todas as frentes, porque mesmo que pudesse causar alguns conflitos dentro de pista, em termos de patrocinadores, de visibilidade para a equipa e até em termos de probabilidade de sucesso da equipa, era tudo, aumentava tudo exponencialmente com base nisso também. Wilson, ainda não te ouvimos? Rivalidades, como é que tu achas? Tu que vens aí do countryside luxemburguês, que é tudo muito calminho. Pessoalmente, para mim, a maior rivalidade que houve nos últimos anos, apesar de Rosberg e Hamilton terem tido uma bela rivalidade, mas eu acho que Alonso e Hamilton foi especial, sem dúvida. E até se formos a ver a nível de campeonatos, quando o Rosberg ganhou, acho que se não estou em erro, ganhou com 5 pontos de avanço. Mas se recuarmos até 2007, houve um campeonato bastante renhido, não sei se vocês se lembram. 2010? Os 3 primeiros, 2007, desculpa, que os 3 primeiros ficaram com um ponto entre eles, que foi se não estou em erro, Raikkonen, Hamilton e Alonso. Não sei se vocês têm esse campeonato em mente. Foi em 2007. Acho que isso foi um dos últimos campeonatos mais renhidos. Porque ultimamente, apesar de eu ser um grande fã da Mercedes, chega a uma altura que cansa, porque não há rivalidades, não há ultrapassagens. É assim, o Hamilton, se partir de primeiro, dificilmente sai do primeiro lugar. Só se houver algum acidente. Mas é muito difícil. E acho que faz falta a Fórmula 1, o espetáculo faz falta. Porque ser sempre o mesmo a ganhar, chega a um ponto que deixa de ter piada. Agora, como o Vasco disse, a nova fornada, sim, acredito que sim. Mas vamos ver, porque há pilotos bem definidos. Mas acredito que vai haver Hamilton e Leclerc este ano e com o Verstappen. Vai ser uma bela luta. Passando das rivalidades entre pilotos para as rivalidades entre equipas, soubemos esta semana que já sabíamos a semana passada que a Mercedes iria trazer um update para o seu motor para este grande prémio. A Honda também anunciou que traria um update para o seu motor. A Ferrari anunciou que não traria o seu Spec B, o seu carro B, e vai participar nestes primeiros grandes prémios com o chassis e com o carro que levou a Barcelona nos testes e que tão má impressão causou. Diz a Ferrari que a razão para isto foi que nos testes que fizeram ao novo chassis que os resultados não eram aquilo que esperavam e que, portanto, não vão arriscar o carro nesta altura e vão tentar trazê-lo para o Grande Prémio da Hungria. Posto isto, temos o Grande Prémio da Áustria à porta e dá a sensação que a Ferrari vai partir atrás na luta da frente. O que é que vocês acham? Vasco? Ainda está por comprovar que a Ferrari está assim tão mal como pareceu estar em Barcelona. Eu lembro-me que na altura ouvi dizer no podcast e notícias, já não me lembro, que no Race Pace eles tinham um nível que não andava muito longe dos Mercedes. E sinceramente tenho algumas dúvidas em achar que uma equipa como a Ferrari, que teve 4 meses parada, não teve a capacidade de fazer o que quer que seja em termos de evolução. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. A única coisa que me faz duvidar um bocadinho disto é que a Ferrari tem sido má a fazer bluff. O Mattia Binotto pode ser muito bom gestor e muito bom engenheiro, mas até agora não demonstrou ser muito hábil a lidar com a estratégia e com o chique expertise que é preciso ter, que tem um Toto Wolff, por exemplo, ou um Christian Horner. E acaba por ser um bocadinho a única razão pela qual eu não digo que isto é um bluff tremendo. Porque, sinceramente, não sei o que é que vai acontecer, quem é que vai ser o primeiro, mas em condições normais há de ser a Mercedes, mas a Red Bull pode andar muito próxima, porque eu não estou a dizer
no Red Bull Ring nos anos anteriores, e o Red Bull teve bem a Barcelona, e a Ferrari é muito possível que também esteja bem. Portanto, acho que isto parece que vai chover, inclusive, as previsões apontam para isso. Portanto, acho que existem muito boas condições para ser poder ser um grande prémio muito bem disputado. Ou então não, pode ser o Mercedes, o Hamilton e o Bottas em primeiro e segundo. Vamos ver. Pedro, o Grande Prémio da Áustria que normalmente traz muita emoção, dadas as características do circuito, ser um circuito curto, rápido e que costuma ter algumas emoções fortes, sobretudo no final. Lembramos do caso entre Hamilton e Rosberg, entre o Leclerc e o Verstappen, curiosamente os dois casos na mesma curva, que é na curva 3, dependendo se contamos aquela reta curvada como uma curva a meio ou não. O que é que tu achas que vai ser este grande prémio e como é que achas que a Ferrari vai estar nesta corrida? Eu acho que a Ferrari é sempre a grande questão. Hoje em dia na Fórmula 1, não só pelo carro em si, pelos tempos, mas depois pela estratégia. Eles têm, o ano passado foi um desastre a nível de estratégica, falharam completamente. Este ano fala-se exatamente disso, que eles estão um pouco mais lentos. Ainda hoje, acho que foi hoje, foi das poucas coisas que li hoje, o Leclerc disse que eles têm 99% de probabilidades de estarem mais lentos ainda do que o ano passado. Não sei se é verdade, se não. A Fórmula 1 precisa de uma Ferrari e precisa de uma Ferrari boa, goste ou não se gosta. Acho que todos os grandes fãs de Fórmula 1 têm um carinho, independentemente uma espécie de amor-ódio pela Ferrari, e acho que é importante. Eu honestamente, e isto é pura e simplesmente uma opinião, acho que nem a Ferrari está tão má ou vai se apresentar tão mal como toda a gente está a achar, mas acho que parte atrás tanto da Red Bull como da Mercedes. E no final vai ganhar o Hamilton, provavelmente. É uma previsão que eu já estou a fazer em adiantado em relação ao Grande Prémio da Áustria, embora prevejo que existam grandes lutas e acho que a Ferrari, espero bem que a Ferrari ande junto da Mercedes. É a minha previsão, embora acho que em qualificação não me parece que seja possível. Mas em ritmo de corrida, como o Vasco falou e bem, com uma boa estratégia, podem até conseguir uma surpresa que ninguém está à espera. Wilson, tu que és o grande fã da Mercedes, como é que tu vês toda esta situação Ferrari com o carro dos testes de Barcelona e Red Bull com o motor Honda já com um upgrade e a correr em casa? Tens medo que a tua Mercedes não esteja à altura do desafio? Ou achas que mesmo assim a Mercedes vai conseguir se sobrepor e ganhar a corrida? E já agora, se botas ao Hamilton? Não, isso é Hamilton, sem dúvida, mas vamos por partes. Assim, a mim custa, como é que é a Ferrari, uma empresa, como é uma equipa das maiores, ou se não for mesmo a maior da história, não consegue ter um carro nesta pausa, não consegue fazer nenhum upgrade. Acho que é estranho, é esquisito, não é normal, até parece que chega a ser amadorismo. Quando vemos as outras equipas que fazem upgrades, temos a própria Honda, que apesar da situação no Japão não ter achado nada famosa, mas eles conseguiram uma licença para poderem trabalhar no carro e vão ter upgrade. A própria Mercedes vem com upgrades e a Ferrari parece que ficou parada no tempo. Ou o carro deles é mesmo muito bom, e o que vimos em Barcelona foi um ver direto, e eles chegam com a máxima força, ou vai ser mais do mesmo do que vimos no ano passado. Em relação à Honda, neste caso a Red Bull, pessoalmente acho que são os grandes favoritos, concorrer em casa, evidentemente, e o Max é fortíssimo naquela pista. E pronto, mas é assim, Mercedes é Mercedes e acho que não há
que uma pessoa pode querer dizer da Mercedes? Atualmente são os melhores ou os mais competentes, porque às vezes pode ser o melhor, mas não ser o mais competente, mas eu acho que são os melhores e neste caso até os mais competentes. Só que, como vos disse anteriormente, custa-me ver a Ferrari assim. Sinceramente, custa-me, porque não é normal. E a Mercedes, que este fim de semana irá apresentar a sua nova cor, que é a cor negra, não é? Os carros serão pretos, Exatamente. com Os algum prateado carros, aí. E os os carros fatos estão dos lindíssimos. pilotos, e os fatos dos pilotos também serão todos negros. A McLaren também introduziu o arco-íris no seu design, até o próprio safety car vem com design. A Sim, também rapaziada da está. Codemasters está para se atirar Está maluco, da exato. janela fora. Vamos Coitados. lançar um jogo daqui a uns dias e andam-lhes a mudar a cor dos carros toda. Nós fizemos uma sondagem no Twitter do podcast, no @vamos falar de FUM, e perguntámos aos nossos seguidores quem é que eles achavam que iria ganhar este grande prémio, e Wilson, eles tendem a concordar contigo. 43% acha que Verstappen irá ganhar a corrida no domingo, 27% acha que será Hamilton, 24% acha que será Leclerc, e houve um que acha que quem vai ganhar é o George Russell, mas esse é o nosso amigo Marco Paulo, que Ok. é fanático da Williams, ex-piloto da Liga Bancada, e que acredita sempre, enquanto há vida há esperança, a Williams vai ganhar o grande prémio da Áustria este domingo com George Russell ao comando do carro. Continuando com a nossa conversa, um dos temas que eu queria discutir convosco, Andrea Seidel, o team manager da McLaren, nesta semana fez umas declarações em que se mostrava contra estes mecanismos artificiais para induzir ultrapassagens na Fórmula 1. E eu acho que, se não estou errado, este é o 10º ano em que vamos ter o DRS na Fórmula 1. O DRS foi introduzido na época de 2011, e eu sei disto porque, penosamente, e digo penosamente de forma sentida, se tivesse sido introduzido em 2010, o Vettel tinha 3 campeonatos e o Alonso outros 3. Mas o DRS foi introduzido em 2011 e daí para cá mudou de facto a forma como se fazem as ultrapassagens nos grandes prémios. Tornou-se tudo muito mais tático, não é? À espera do momento do DRS não se correm tantos riscos, com exceção de alguns pilotos como Daniel Ricciardo, que qualquer curva é boa. O que é que vocês acham disto? Estão de acordo com o André Seidel? Ou acham que o DRS veio melhorar a Fórmula 1? Uma espécie de balanço, agora que vamos entrar no 10º ano do DRS. Pode começar o Pedro. Eu acho que veio facilitar em muito o trabalho de alguns pilotos. Como tu disseste, passou tudo a ser muito tático, e eu pessoalmente gosto mais do modo, ou seja, qualquer espaço é bom para ultrapassar. Eu preferiria sem DRS. Pura e simplesmente porque acho que é muito, não é tanto o piloto, e hoje em dia já nem é tanta máquina, é mais só a aerodinâmica que faz esse trabalho. Compreendo que na altura que foi introduzida, às tantas fazia um pouco de falta, porque então estava mesmo num tédio muitas das vezes, e lá está, eu sou um pouco saudosista também nisto. Eu lembro-me das corridas dos finais de 80s e lembro-me dessas ultrapassagens. Ainda a semana passada estive a ver a famosa ultrapassagem do Piquet ao Senna, e isso para mim faz-me falta. Não é que não compreenda, mas é tudo muito mecânico, é uma reta, apanhar o drag e pouco mais. E quem está a ser ultrapassado parece que está parado praticamente. Não tem grandes oportunidades de se defender, porque quem vai atrás vai com uma grande velocidade, e isso é impossível. Isso ao início era muito notório. Agora, hoje em dia, com a introdução do IRS, ou como é que quiserem chamar, da bateria, né, já lhes permitiu ter outra gestão para se defenderem do DRS. Uma das coisas que a mim me chateia, e
Fernando Alonso era perito nisto e aborrecia-me, é que a questão de estar a 1 segundo do carro da frente não, pode ser qualquer carro. Portanto, pode ser um carro que esteja para ser dobrado. E muitas vezes os pilotos usam isso conforme se defenderem de quem vem atrás. Porque lá está, quem vem atrás também estará o DRS e, portanto, tentar anular assim a diferença. E seria melhor que o DRS fosse não uma coisa assim tão livre, não é? Que basta estar naquele intervalo de 1 segundo, mas obrigar os pilotos a ter uma certa consistência durante X voltas para terem direito a ter um DRS. Será que isso seria melhor para o espetáculo, Vasco? Tudo quando seja sistemas artificiais, eu sou contra. Tenho muitas saudades dos tempos em que eram as mãozinhas dos pilotos que faziam a diferença. As mãozinhas e o par de corrones, sabemos assim. Como hoje em dia o Daniel Ricciardo realmente parece ser um dos poucos que tem essa capacidade. Acho que o DRS é uma coisa simplesmente horrorosa. Percebo porque é que foi introduzido, porque realmente o ar sujo que é gerado por um carro que vai à frente provoca um desgaste muito grande dos pneus e uma perca aerodinâmica muito grande. Mas existem formas de contrariar isso. A nova regulamentação técnica que vem, em teoria, alterar é isso. E os carros de antes, de alguma forma, tinham essa capacidade de andar uns atrás dos outros. E mesmo existindo esse desgaste todo, eu não vejo que isso fosse necessariamente um problema, porque nós vimos aquele piloto alemão que guiava no carro vermelho, que ganhou muitos títulos, muitas vezes a fazer corridas em que mudava 3 ou 4 vezes de pneus e andava sempre ao ataque. Porque não apesar de existir esse desgaste todo dos pneus, os pilotos atacarem e irem e tentarem fazer mais ultrapassagens. Por isso, vejo com muita expectativa esta nova regulamentação técnica, que pode ser que com isto acabe o DRS. É isso que eu desejo. Eu que sou um fã de Fórmula 1 mais de hardcore que o fã de Fórmula 1 médio, não é? Uma das coisas que eu adoro na Fórmula 1 é a estratégia. E para mim vale tanto uma boa estratégia como uma grande ultrapassagem. Se bem que esteticamente sejam diferentes, em termos de valor e de emoção, resultam mesmo. Eu durante este tempo que temos estado em casa, eu revi as épocas de 2005 e 2006. Porque foram épocas que eu na altura não pude acompanhar tão perto como gostaria e aproveitei agora esta oportunidade de rever. E tenho-vos a dizer que o duelo Schumacher-Alonso naqueles 2 anos é do melhor que houve na história da Fórmula 1. E não havia DRS, havia reabastecimentos, pneus que duravam a corrida toda se fosse preciso e eles andavam em ritmo de qualificação os dois. E quase não erravam. Era impressionante. E isso para mim tem mais valor do que uma ultrapassagem de DRS. Mas Wilson, tu se calhar és aqui o grande defensor do DRS, que até agora parece que estamos todos mais inclinados noutra direção. Diz lá, tua justiça. Por acaso eu atualmente sou completamente a favor do DRS. Mas é curioso as declarações do Seidl são completamente o oposto do Sainz. O Sainz em 2019 teve umas declarações curiosas que se não houvesse DRS provavelmente não haveria ultrapassagens na Fórmula 1. Na Fórmula 1 atual, claro. Mas é assim, basta fazer um exercício mental. Imaginamos os primeiros da frente, o primeiro e o segundo lugar, sem DRS. Provavelmente quem partiria em primeiro ia acabar em primeiro. Acho que o DRS nesse caso é bom, porque é assim, o segundo carro neste caso, pode apanhar o primeiro. E o DRS também, se calhar no meio do pelotão, não é tão interessante. Mas nos primeiros 3, se estiverem, claro, próximos, acho que é uma boa coisa. Mas, claro, isto é o meu ponto de vista. Eu por acaso acho que no meio do pelotão o DRS se torna mais interessante, porque o normal é os carros da frente ganharem aquela distância de segundo e meio, 2 segundos, e depois vão ali paradinhos a poupar pneus. E no meio do pelotão eles vão ali todos encostadinhos e aquilo é um fartar à vilanagem. Cada curva é uma ultrapassagem, cada zona de DRS é uma ultrapassagem, porque eles vão todos pegados e andam mais ou menos ao mesmo ritmo. O DRS dá uma vantagem enorme. Enorme nesse quando caso. comparando.
nesta pista da Áustria, no Red Bull Ring, segundo estou a crer, irão haver 3 zonas de DRS. E esta zona, curiosamente, tem 3 pontos de ultrapassagem que são o fim das 3 zonas de DRS. O que é que vocês estão a ver? Vamos tirar assim um palpite. Quantas ultrapassagens vocês acham que vai haver este fim de semana? Acho que tu pareces estar mais confiante. Avança lá com a tua previsão. Não sei, não faço ideia, mas eu acho que vou restringir às ultrapassagens para o primeiro lugar. Eu acho que se existissem pelo menos umas 4 ou 5 já ficava satisfeito. Mas sinceramente tenho pouca... Vamos lá ver uma coisa. O DRS é mau, mas também permite fazer algumas coisas e dar alguma emoção às corridas que realmente tornam interessante. No ano passado, o Max Verstappen fez aquela ultrapassagem ao Charles Leclerc de uma forma muito agressiva e que eu gostei muito. Já tinha feito o Hamilton, sim, desculpa. Exatamente. Sim, claro. Exatamente. Portanto, acaba por ser uma forma, não é por isso que não existem mais ultrapassagens. A mim o que me irrita no DRS é quando são aquelas ultrapassagens em reta. Isso é que é verdadeiramente irritante, em que os pilotos vão um atrás do outro e como o outro vai com mais 20 km de velocidade de ponta. Isso torna a coisa muito mais artificial. Eu acho que a pista da Áustria, nesse aspecto, até é capaz de ser das que menos sofre com a questão do DRS, porque é uma pista que é muito rápida, mas as curvas não são muito grandes. Ou seja, a velocidade de ponta não é assim tão crítica e acaba por ficar mitigado. Por isso, acredito que nesse aspecto possa ser melhor. Pedro, tu, o que é que achas em termos de ultrapassagens? Onde é que vamos ficar? Eu acho que a nível da liderança, eu estou como o Vasco e penso exatamente como o Vasco. Acho que do meio para trás e do meio estou a escolher talvez 6 pilotos ou 3 equipas. Acho que vamos ver uma boa luta. Acho que existem, ou seja, acho que está tudo bem estruturado para existirem boas lutas. Estou curioso de ver o duelo McLaren-Renault, por exemplo, a Haas, o que é que vai fazer este ano, e acho que existirão mais do que o ano passado. É o meu desejo e também é aquilo que eu considero que irá acontecer mesmo. Wilson, tu, para além da ultrapassagem dos pilotos da Mercedes entre si, o que é que estás a prever? Isso não acredito. Não, tendo a concordar com o Vasco e com o Pedro, se houver ultrapassagens vai ser a partir do 7º, 8º lugar. Mas estou muito curioso para ver o Mercedes cor de rosa. O que é que eles conseguem fazer? Eu também. Estou mesmo muito curioso. O Helmut Marko saiu hoje ou ontem a dizer que aquilo não é uma cópia do Mercedes, aquilo é um clone do Mercedes, que é o Mas mesmo é incrível, carro, exatamente. é tal e qual, é surreal, é tal e qual. Eu acho que é o mesmo carro. Mas vou lançar aqui uma questão, se me permite, Salviano. À vontade. Se não for a mim. Conseguirá um pódio? A Racing Point? O Racing Point? Sim. Eu pessoalmente vejo chances de quase todas as equipas fazerem pódios nestas corridas deste ano. Porque eu acho que este ano vai ser um ano muito atípico. Não sei se vocês viram, mas no Red Bull Ring mandaram-te retirar as salsichas amarelas, aquelas barreiras que estavam, aquelas lombas artificiais. E a razão pela qual mandaram retirar, exatamente, e a razão pela qual mandaram retirar é para minimizar os danos nos carros, porque para a semana estão lá outra vez. E portanto, eu acho que este ano vai ser um ano atípico nisso, vai-nos trazer algumas surpresas. Quiçá poderemos ter um novo vencedor de grande prémio durante
o campeonato. Dou-lhe uma probabilidade de 5%, não dou mais, e estou a ser generoso, mas acho que vai ser um ano muito atípico, e se calhar até nos vai estragar um bocadinho, vai-nos mimar demais, porque eu estou a antever algumas situações um bocadinho estranhas e que vão trazer muito mais emoção ao campeonato e às corridas do que normal. Em circunstâncias normais, eu acho que a Racing Point poderia fazer um pódio. Acho que há pistas em que a Racing Point vai estar à frente, tanto de Ferrari como de Red Bull. Mas lá está, tem que ser ao início, porque quando começar o desenvolvimento dos carros, a Racing Point aí vai ficar para trás lentamente. Sim, sim, exato. E, por exemplo, isso foi uma das forças da McLaren ano passado, foi que conseguiu manter o carro sempre aquele bocadinho a mais do que a Renault ao longo do ano. E viu-se outras equipas que começaram bem, como a ASI, que começaram depois a andar para trás porque o desenvolvimento do carro não existiu, praticamente. Portanto, isto vamos ver. E a Racing Point não está numa situação muito famosa porque, pelo que sei, a fábrica ainda não está pronta e está atrasada, portanto ainda estão um bocadinho a jogar com o que vão recebendo emprestado dos outros lados e emprestado, a pagar, mas vocês sabem o que eu quero dizer, portanto ainda não estão naquela fase em que podem construir o seu carro, podem desenvolver o seu carro, têm os recursos, quer dizer, não lhes falta dinheiro, mas ainda não têm a infraestrutura necessária para poder desenvolver o carro ao longo de uma época. Isso porventura virá para 2022, mais provável, talvez já no próximo ano consigam ter alguma coisa a funcionar, e aí poderão ser uma equipa mais temível. O meu feeling é que a Racing Point está a ser preparada para substituir a Mercedes na Fórmula 1. E acho que essa vai ser a saída da Mercedes da Fórmula 1. E não acho nada coincidência estas aproximações entre Toto Wolff, Lawrence Stroll, e acionista deste e acionista do outro, e não sei o quê. A forma como a coisa está a ser conduzida, não comento, porque não estou por dentro, mas o feeling que me dá é que está tudo a ser preparado para que a Racing Point seja a próxima Mercedes. O Andy Cowell sai da Mercedes por alguma razão, não é? O próximo novo motor de Fórmula 1 só chegará em 2026, salvo erro. Portanto, acho que estamos aqui numa fase de transição. As fases de transição na Fórmula 1 costumam ser boas, porque normalmente significa que as equipas vão ficar mais perto umas das outras. Porque começa a haver um teto de desenvolvimento e um congelamento, no caso dos motores já vai ser um congelamento, que vai permitir que quem está atrás se aproxime, e isso vai trazer mais emoção e mais dinâmica à Fórmula 1, ao campeonato, e vai aumentar as probabilidades que talvez termos uma época como tivemos em 2010, em que com vários vencedores, ou 2012 inclusive, que tivemos 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas, algo assim, já não me lembro. Portanto, vamos ver onde é que isto vai dar, mas eu acho que a Racing Point tem dois bons pilotos. Eu não acho que o Lance Stroll seja um manco, não é? Pode ter chegado à Fórmula 1 pelo dinheiro do pai, mas ele tem mostrado que consegue acompanhar o ritmo da coisa e consegue bons resultados. Falta-lhe consistência e quiçá alguma paciência, e isso já pode ser feito. Talvez. Sim, a qualificação é para mais óbvio, mas e mesmo nas corridas, Ele em vê-se quando corrida é ele muito tem a forte. cabeça, quando ele tem a cabeça no lugar, ele é um piloto muito consistente na corrida, muito forte, consegue conseguir bons resultados. Mas pronto, falta-lhe alguma consciência, se calhar é por isso que o pai anda mordendo para ver se assina o Alonso ou o Vettel, para ver se ensina ao filho alguma coisa sobre como é que se pode ser um piloto de sucesso ao longo da carreira. O Sérgio Pérez é um piloto que eu particularmente não gosto, mas que é um bom piloto. Eu não gosto do Sérgio Pérez porque é demasiado latino para mim. Não é? Está sempre com aqueles joguinhos, com aquelas boquinhas e tem uma condição a roçar o porco, e eu não sou grande fã disso. E o Sérgio Pérez teve a infelicidade de ter tido a oportunidade na McLaren no ano em que teve, e a coisa a partir daí começou a andar para trás. Mas continua a ser um bom piloto, e num bom fim de semana que as coisas estejam a sair bem, consegue um grande resultado. E o grande resultado pode ser um pódio, pode ser um segundo lugar, e quem sabe este ano não poderá ser um primeiro lugar com uma sorte desgraçada, qualquer outra coisa que aconteça. Não sei o que é que vocês acham da Racing Point, Vasco? Eu concordo contigo, Salviano. Acho que pode acontecer ali acho que este ano
voltando só um bocadinho atrás, é tudo muito atípico. Uma das coisas que eu estou muito curioso é para ver qual é o primeiro piloto que vai ter que ser substituído porque apanha Covid. E aqui entra um piloto de reserva, seja ele vindo de outra equipa ou daqueles que está disponível. Mas acho que por várias razões podemos muito bem ter um Force India, um Racing Point, peço desculpa, a ganhar um grande prémio ou num pódio. Acho que é perfeitamente possível. Sobretudo nesta primeira fase em que o desenvolvimento, em que algumas equipas podem demorar algum tempo a ter evoluções nos carros. Por isso acho que pode acontecer. E tu, Pedro? Eu partilho da mesma opinião. Eu acho que eles têm reais capacidades e probabilidades também de chegarem ao pódio, se continuarem como toda a gente antevê, e acho que sábado já vamos conseguir ver um pouco disso. Depois aí joga a estratégia, joga um pouco da sorte também, mediante o que aconteça mais na frente, mas acho que sim, não acho que seja descabido achar que a Racing Point não tem todas as condições para atingir um pódio, um segundo lugar, ou mesmo uma vitória. Sou também da opinião que este ano vai ser um ano atípico. Aquilo que tu mencionaste sobre as últimas duas curvas da Áustria, acho que já dá a entender isso, e acho que os próprios pilotos têm essa noção. Acho que o facto da época ser mais curta, ou supostamente será mais curta, acho que já é um facto que vai ser sempre mais curta. Acho que vai jogar muito em favor do espetáculo, porque existem pilotos com reais capacidades e com reais vontades de demonstrar, que estão no final do contrato, que 2021 vai ser um ano de renovação não só nos carros, mas também já se tem vindo a dar as renovações de contratos de pilotos, mas há pilotos que estão à procura de equipas e que têm tudo para demonstrar isso. E portanto antevejo um fim de semana, aliás 2 fins de semana de malucos, e curiosamente acho que aquilo que o Vasco chamou a atenção, acho que pode jogar muito, porque se for preciso substituir um piloto, essas cartadas vão ser muito importantes também. Falando de contratos de pilotos, Lewis Hamilton, pelo que parece, pelo que disse a imprensa inglesa hoje, está a pedir 44 milhões de euros para renovar o contrato com a Mercedes. Seria um aumento de 10% face ao atual contrato, mais coisa, menos coisa. O que é que vocês acham? Acham que a Mercedes vai ceder às pretensões de Lewis Hamilton, o novo embaixador de diversidade, ou acham que poderemos ter uma surpresa no final do ano e ter uma dupla nova na Mercedes? Wilson, tu, para não ficares muito preocupado, diz já a tua justiça. É assim, no momento atual, um aumento de 10% é enorme. Tudo bem que ele garante vitórias, garante títulos, mas é assim, há que ter os pés bem assentos. Porque, evidentemente, se não for... eu via uma equipa que poderia pagar isso, mas esses lugares estão ocupados, que era a Ferrari. Tirando a Ferrari, acho que a Mercedes vai ter que... acredito que vai ceder, ou se não ceder, sempre pode ir para a Aston Martin, por que não? Mas acho que irá ceder, apesar de achar que o valor exorbitante, acho que é uma exorbitância. Vasco, estás de acordo? Achas que a Mercedes vai ceder e pagar o que Hamilton quer? Eu acho que a Mercedes não tem outro remédio se não ceder, não é? Porque a Mercedes faz tudo o que o Hamilton quer, pinta-lhe o carro da cor que ele quer, escolhe o companheiro de equipa que ele quer, portanto é um enjoo. Portanto, não vejo outra alternativa senão a Mercedes pagar. Agora, a serem verdades essas notícias, acho que é uma vergonha. Acho que o Hamilton devia ter vergonha na cara. Numa altura em que todas as equipas estão de alguma forma a sofrer com isto, só demonstra um bocadinho. Eu se estivesse no lugar dele, pensando da maneira dele,
podia pedir o aumento, mas doava o valor do aumento para um conjunto de instituições de causas sociais, o que é que seja. Acho que o Hamilton, nesse aspecto, tem um grande lado de oportunismo mediático, faz parte da imagem dele. Pedro, o que é que tu achas? Achas que a Mercedes vai pagar o que Hamilton quer? Eu acho que não. Eu muito honestamente acho que não. Eu acho que vai-se fechar um ciclo este ano na Mercedes e gostava que não pagasse, não pelo valor, porque também acho que é astronómico, mas para ver o que é que aconteceria a partir daí. Mas é a minha opinião que a Mercedes não o fará. Posso estar errado, mas acho que eles estão preparados para fechar um ciclo, não sei se para avançar ou mesmo fechar e avançar, como tu disseste, com a Racing Point, mas acho que, para já, acho que este é o último ano daquele ciclo que foi vencedor, independentemente do que acontece este ano, da Mercedes e do grande domínio da Mercedes, acho que este será o último ano mesmo. Eu acho que eu não concordo contigo, Pedro, por uma razão muito simples. Quer o Hamilton, quer a Mercedes têm uma vontade imensa de quebrar, de ultrapassar o recorde do Schumacher, do piloto alemão que andava no carro vermelho. Eu estou a tentar dizer isto para tentar picar o Pedro Varela. Não sei se está a ser claro. Sim, lá vai ele ter que voltar para a semana. Claro, exatamente. Ou seja, até este ciclo se fechar, eu acho que a Mercedes não vai querer sair e acho que, a não ser que haja um cataclismo qualquer económico e o grupo Daimler, que já está a acontecer com o Covid, mas pronto, que eles decidam de repente fechar, chegam ao final deste ano e dizem vamos fechar portas. Eu acho que o Hamilton, ao fechar-se a porta da Ferrari, tem que ficar na Mercedes até ultrapassar o limite, o número de títulos que tem o Schumacher. Por isso, eles vão ter que papar tudo o que o Hamilton lhes der à boca. É o carro preto, é o carro com as coisinhas cor-de-rosas, com os arco-íris, e vais ver que para o ano, porque em condições normais, o Vettel deveria ir para a Mercedes. Pessoalmente acho que se fosse o ainda está em aberto. Ainda pode sim, ir. está em aberto. E Ainda pode ir. espero que vá. Aliás, os dois pilotos da Mercedes estão sem contrato para a próxima época. É muito possível. E eu gostava muito que se fosse o CEO da Daimler, o que queria era isso, um piloto alemão a ganhar um campeonato no carro alemão. Mas não me parece que vai acontecer, infelizmente. Gostava, mas não me parece. Eu quero o Vettel na Mercedes. Eu pessoalmente acho que o Hamilton está numa de ou pagam o que eu quero ou vou-me embora, que já estou farto disto. Essa é a minha ideia. Eu acho que ele deve querer bater o recorde, ou pelo menos igualar o recorde do Schumacher. Eu não acho que o Hamilton esteja para ficar muito mais tempo na Fórmula 1. Já noto alguma saturação nele. Ele, apesar de que ele está sempre a dizer que não e que está motivado e muito motivado, já não se vê o mesmo fulgor de outros tempos e de entusiasmo de outros tempos em relação à Fórmula 1, o que é normal, porque eles já são 14 épocas, não é? E isso pesa. Acho que sim. E acho que ele está numa de, eu vou dizer um número, se pagarem continuo, se não pagarem para a minha vida. Também já não faz grande diferença. Em relação ao Vettel para a Mercedes. Sim. E achas que só nessa circunstância é que a Mercedes vai buscar o Vettel? Eu acho que a Mercedes só vai buscar Vettel se Hamilton sai. Eu não estou a ver a Mercedes a arriscar a dupla Hamilton-Vettel. Hoje apareceu, ou esta semana. Quer dizer, o Toto Wolff há rumores que esteja de saída. Isso pode mudar a situação da Mercedes. Atenção. Agora, com o Toto Wolff na Mercedes, não estou a ver a Mercedes ir buscar o Vettel. Com o Hamilton lá. Esta semana saiu uma notícia do Dr. Marco a dizer que ainda não tinha, que o Vettel afinal também pode para o ano. Também não deixa de ser interessante, embora não acredite nada disso. Bem,
Se o Vettel quiser acabar a carreira para o ano, é uma boa ideia. Volta à Red Bull, atrocidade pelo Verstappen e sai. Pois Cena. é. Não acredito também, claro. Não, mas é que não é pela questão do Max ser melhor piloto ou pior piloto. Acho que em termos psicológicos para o Vettel ia ser um horror. Ter o Max como companheiro de equipa deve ser um horror. E, portanto, Pois deve. eu não reconheço no Vettel arcabouço mental para gerir isso. Acho que o Vettel precisa de outro tipo de ambiente para ter sucesso. Para além de precisar ter o melhor carro ou muito perto do melhor carro. E uma dupla Vettel-Max poderá ser possível, poderá acontecer, mas eu acho que para o Vettel seria um desastre. Mas pronto, estamos em 2020, não é? E como anda toda a gente a dizer no Twitter, tudo é possível. Este ano nada é certo, nada é garantido, vale tudo. Portanto, nunca se sabe o que é que vai dar. Eu acho que já vamos longos na conversa e os nossos ouvintes vão se cansar de nós e que nós queremos que eles voltem para a semana. Se calhar ficamos já por aqui. Não percam o Grande Prémio da Áustria este fim de semana. Não percam também aquela que será a análise do Grande Prémio da Áustria no podcast Última Chicane, com o Pedro Fragoso e com o Pedro Varela, que deverá sair antes do próximo episódio do Vamos Falar de Fundo. Vasco, Pedro, Wilson, muito obrigado mais uma vez. Tenham um grande fim de semana e uma boa semana e cá estaremos de volta daqui a 7 dias para falar mais um bocadinho sobre a Fórmula 1. Adeus. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.